Sejam bem-vindos a este vídeo, neste canal. Vamos prosseguindo com a nossa série sobre demonologia, o diabo e os demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Desde já, curta, compartilhe e se inscreva neste canal. Este vídeo tem como tema a origem histórica dos demônios, os anjos caídos. Bem, no Antigo Testamento, como nós já vimos em vídeos anteriores, não há qualquer ideia sobre demônios como anjos caídos e maus. Não existe possessão, nem demônios agindo no mundo, nem exorcismos, enfim, não aparece no Antigo Testamento a figura dos demônios. Existe a figura de deuses de outros povos, os quais a Escritura vai dizer que são vazios, são ídolos, não existem. Aparece como imagem, né, o Espírito do Senhor que age, mas aí é o próprio Senhor agindo. Aparece a figura de Satanás no Antigo Testamento, mas não como um anjo caído. Ali, quando Satanás aparece, sobretudo no livro de Jó, também no livro de Zacarias, ele aparece como um dos filhos de Deus, associado à corte do Senhor e exercendo uma função divina de pôr à prova. Então ali Satanás está agindo por ordem, né, e submisso ao próprio Deus. Nós já comentamos sobre a figura de Satanás no Antigo Testamento, não vamos retomar aqui, mas enfim, o que nós temos é que no Antigo Testamento não existe a ideia de demônios, de possessão, de exorcismos, nada disso. No entanto, quando nós tomamos o Novo Testamento, aparece, sobretudo nos evangelhos sinóticos, muitos demônios, espíritos, Jesus expulsando o demônio. Aparece nas cartas de Paulo a imagem, né, associada a demônios de potestades, dominações, fortalezas, espíritos do ar. Tudo isso aparece, portanto, no Novo Testamento. E aí surge uma pergunta: o que acontece que, de repente, do Antigo, que não tem nada de demônio, para o Novo Testamento apareça tanto demônio? Antes eles não existiam? Não agiam? Bem, de fato, alguns vão dizer que os demônios eles começaram a agir por causa da vinda de Cristo. Tem alguns teólogos que vão elaborar essa teoria. Então, no Antigo Testamento não aparece, mas quando Jesus está prestes a vir, aí os demônios começam a agir no mundo por causa da vinda de Cristo. No entanto, não há nenhum fundamento na revelação para tal afirmação. Isso é uma especulação teológica. Agora, é fato que o que ocorre é uma influência cultural, religiosa de outros povos sobre Israel. O contato com a cultura persa e com a cultura grega. Na cultura persa existe figura, né, de entidades divinas, mas que causam doenças e por aí vai, né? Existe na cultura grega os daimones, os demônios, que são divindades, boas e más. No contato com estes povos, muita influência vai entrar em Israel, como nós vamos aqui discorrer um pouco, e vamos ver essa influência, sobretudo, em textos apócrifos do Antigo e do Novo Testamento. Nós vamos por partes. Bem, existe uma religião persa chamada Zoroastrismo, que é anterior, né, ao Novo Testamento, é uma religião da Pérsia, e lá nós temos a figura de demônios, que são chamados de devas, entidades malignas que se opõem a Ahura Mazda, o espírito do bem, né? Então, essas criaturas, os devas, elas são criadas por Angra Mainyu, Ahriman, a personificação do mal, que as comanda para espalhar destruição. Então, o zoroastrismo é conhecido por ser uma religião dualista. É como se existisse dois deuses, um do bem e um do mal. Dois princípios que se opõem. Então, ligado ao princípio do bem, existem divindades ou entidades boas, ligadas a este espírito ou este deus do mal, existe as entidades malignas, que são os devas, chamados devas, são espécie, né, de demônios. Bem,
Devas personificam as forças do mal, como a mentira, a ganância, a ira e a inveja. São criaturas que se movem no mundo para espalhar destruição, isso segundo o zoroastrismo. Angra Mainyu é o espírito destrutivo maligno. É o principal adversário de Ahura Mazda, que é o deus do bem. Ele, Angra Mainyu, é o criador dos devas e comanda as forças das trevas. Então, isso é um pouco o zoroastrismo. E essa religião dualista vai influenciar Israel. Um possível exemplo de influência nós vamos encontrar, porque no zoroastrismo existe Esma Deva, o demônio da ira. Nós vamos encontrar no livro de Tobias, Asmodeu. Alguns exegetas entendem que Asmodeu é uma influência, né, uma entidade que aparece em Israel influenciada no contato com o zoroastrismo, a Esma Deva, o demônio da ira. Porque no zoroastrismo, como vimos, né, cada força do mal, a mentira é uma entidade, a ganância, a ira. Então tem as diversas entidades que causam essas forças do mal no ser humano, influenciam, né? São entidades, deuses, divindades ou devas, né? De várias coisas malignas que influenciam o ser humano, entre elas Asma Deva, o demônio da ira que causa a ira. E aí nós vamos ver em Tobias Asmodeu. Bem, isso é um exemplo. Após esse contato, também com o zoroastrismo, provavelmente vai haver uma evolução da figura de Satanás, como no Antigo Testamento é um dos filhos de Deus. Depois vai se tornar adversário do Senhor, tal como Angra Mainyu. Assim como no zoroastrismo tem um adversário da entidade, que é o Deus do bem, agora vai aparecer no judaísmo, porque no Antigo Testamento não existe Deus. Não existe um adversário de Deus. Não existe uma entidade adversária de Deus. Vai aparecer Satanás, né? Bem, são influências culturais que vão entrando no contexto do povo de Israel, né? Ao mesmo tempo, a revelação ela vai sendo progressiva. De fato, a revelação nos fala de um Deus que criou todas as coisas. Sim, aparece no Antigo Testamento a figura dos anjos, um tanto quanto misteriosamente. A Escritura fala muito pouco deles, mas aparece a figura dos anjos. Então, é provável, sim, que assim como existem anjos que servem ao Senhor, que estão ligados ao Senhor, paulatinamente nós vamos entender que a revelação vai nos apontar a existência dos demônios, ou seja, de entidades que, aí na visão cristã, não que foram criadas por uma entidade má, não, mas que eram bons e se afastaram, e pecaram e caíram. Embora a revelação nunca vai dizer o que foi a queda dos anjos. Vão ter especulações, mas não sabemos o que de fato aconteceu. Mas a revelação aponta só isso. No mais, existe muita fantasia e muita especulação que vem de influências culturais dessas que nós aqui, por exemplo, estamos apontando. Mas vamos passo a passo, né? Bem, então vimos a influência do zoroastrismo e a influência grega. É significativo que demônio é uma palavra grega, daimon, que significa divindade. O significado da palavra demônio no grego é divindade. E essas divindades, elas podem ser boas ou má, ou fazer coisas boas e más. Na verdade, elas não são boas ou más. São deuses que podem, assim como o ser humano, fazer coisas boas ou más. Então, eles podiam causar, entre outras coisas, doenças, tal como epilepsia, chamada inclusive a doença sagrada, porque se entendia a epilepsia, pessoa fora de si, que era a ação de uma divindade que estava ali causando. Nós temos, por exemplo, Sócrates, que, segundo, né, Platão, ele tinha um daimon que o guiava. É algo divino, uma inspiração, um demônio, uma divindade que o inspirava. Tá? Então,
Para os gregos, demônio não são anjos caídos, são deuses. São seres divinos que podem fazer coisas boas ou más. Então, todas essas influências podem ser percebidas em textos conhecidos antes de chegarmos no Novo Testamento. Nós vamos ver que essa influência a gente pode perceber em textos conhecidos como apócrifos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tá? Textos que não estão na Bíblia, mas que são textos dessa época e que nos mostram quais eram as crenças que havia nessa época em Israel. E nós vamos ver que nesses textos apócrifos, como por exemplo o livro de Enoque, a Ascensão de Isaías, o Testamento dos 12 Patriarcas, o livro dos Jubileus, todos esses são livros dessa época, do século II, século I antes de Cristo, século I depois de Cristo, desse período. Nós vamos ver as crenças que estavam enraizadas no povo na época de Jesus, tá? E isso é muito interessante e vai ajudar a gente a perceber de onde vem algumas coisas que estão no Novo Testamento, mas que o Novo Testamento não explica. Então, por exemplo, Paulo fala de potestades, dominações. O que é isso? Não sabemos. Nenhum texto da Sagrada Escritura explica de onde que vem isso. Olhando para esses textos, nós vamos mais ou menos descobrir, né? Então é muito interessante e importante entender essa literatura apócrifa para compreender algumas coisas que aparecem na Escritura e que não são revelação de Deus. São apenas modos de falar e crenças da época, que também estão misturados com os textos da Escritura. Porque os textos da Escritura foram escritos numa época, com uma mentalidade. Dentro dessas mentalidades e dessas crenças existe a revelação divina. E é importante, né, saber ler os textos bíblicos para entender o que é a revelação e o que não é, o que são somente crenças e coisas culturais, né? Bem, esses textos apócrifos, eles estão escritos em linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica, a literatura apocalíptica, é uma forma de escrever marcado por visões, revelações do mundo espiritual, conflitos entre o bem e o mal, e uma linguagem profundamente simbólica, né? Profundamente simbólica. Então, são textos que, quando se leem, são profundamente fantasiosos nas visões que têm, nos símbolos que usam, não pode ser lido de modo literal, né? Bem, esses textos apresentam uma cosmologia, uma visão do mundo muito própria, no qual desenvolve-se a angeologia e a demonologia. Então, nós vamos ver nesses textos, e que refletem a mentalidade de uma época, uma concepção do mundo, né? E nós vamos ver, por exemplo, com 3 céus, outros falando de 7 céus, e cada céu tem determinado anjo, determinado arcanjo, tem os demônios, tem, enfim, né? Então, apresenta-se cosmologias, visões de mundo que esses textos trabalham, né? Bem, por exemplo, este mundo oculto compreende principalmente os céus. O judaísmo tradicional vai falar de 3 céus, embora isso não esteja claro no Antigo Testamento, por exemplo. Paulo vai mencionar em 2 Coríntios 12, 2 a 4, né, que ele foi levado ao 3º céu. O que é isso? Aparece uma única vez Paulo falando desse 3º céu, em nenhum outro lugar. Nos textos apócrifos, nós vamos ver que eles acreditavam que havia 3 céus. Como, por exemplo, o céu atmosférico, que era o céu visível, onde estão as nuvens, os ventos e os pássaros, a atmosfera, o firmamento próximo à Terra. O céu cósmico estelar, que é o espaço exterior, onde se localizam o Sol, a Lua e as estrelas. E o céu espiritual, ou o céu dos céus, a morada de Deus, dos anjos e das almas justas. Um lugar além do entendimento físico humano. Então, essa era a crença judaica na época de Jesus e que Paulo reflete quando ele fala que foi levado ao 3º céu. Bem, é importante notar que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, usa a palavra Shamaim, que significa céus. No Antigo Testamento, nós vamos ver que se fala dos céus, o reino dos céus. E aí, no judaísmo, se elabora essa ideia de 3 céus, né?
Então era uma crença, um modo de entender a estrutura do mundo. A especificação em diferentes níveis, como 3 ou 7, porque como vamos ver, existiam tradições diferentes. Então havia aquela de 3 céus, mas vai surgir no século I, provavelmente ali, final do século I a.C., século I depois de Cristo, a ideia também de 7 céus. E elas vão desenvolver-se em literaturas judaicas pós-bíblicas, pós-bíblica do Antigo Testamento, e apocalípticas, como o livro de Enoque ou a literatura rabínica, que exploram a natureza e a estrutura do cosmos e do reino divino. Ou seja, depois dos textos do Antigo Testamento, que eles foram escritos, vai existir essa literatura, né, que nós dizemos apócrifa, em que vai aparecer essas concepções de 3 céus ou de 7 céus. Alguns textos judaico-cristãos sustentam tal visão, né? Então, textos cristãos, como por exemplo pseudo-clementinos, são textos atribuídos a Clemente, né, escritos provavelmente por um judeu cristão, que, por exemplo, vai falar de 2 céus. Ou o Testamento de Levi, que também, embora pareça ser um texto judaico, provavelmente é um cristão usando muito do judaísmo. Então vai mencionar 3 céus, confirmando essa ideia de 3 céus. Mas outra corrente vai falar de 7 céus. Por que estou falando disso? Porque é nessa ideia de vários céus que vai aparecer o lugar da morada dos demônios. Isso vai ser importante para a gente compreender como vai surgir a ideia ou a figura dos demônios nessa concepção de mundo judaica dessa época, né? Então, por isso que eu estou falando dessa estrutura do mundo, como eles viam. Bem, então encontramos em textos judaico-cristãos a ideia de 7 céus. Certamente isso vem de influências orientais, iranianas, babilônicas e também, provavelmente, gregas. Vai aparecer, por exemplo, a ideia de 7 céus em Santo Irineu, em Clemente, né? Orígenes vai rejeitar essa ideia, mas vai estar ali presente em alguns dos primeiros escritos cristãos. 3 obras são importantes e são características do judeu-cristianismo, daquele cristianismo nascente. Então aqui nós estamos vendo textos cristãos fora do Novo Testamento, mas que nos mostram correntes judaicas e cristãs que estão se misturando. E é importante porque esses textos vão trazer para a gente essa estrutura de mundo que a gente está falando, né? Essa concepção, por exemplo, de 7 céus. E esses textos também vão nos falar da figura dos demônios, dos anjos e dos demônios que habitam esses céus, estes vários céus. Então, é por isso que é importante a gente abordar, né, isso. Então, existe um livro chamado Ascensão de Isaías. Ele foi escrito, segundo alguns, provavelmente entre 70 depois de Cristo e 140 depois de Cristo. Embora boa parte desses textos são textos judaicos anteriores, recompilado por cristãos, né? Então, que trazem elementos de judaísmo e cristianismo misturados. E aí nós vamos ver o autor desse texto distinguir 7 céus, o mais alto dos quais é o de Deus, e todos eles são habitados por anjos. Abaixo do último céu está o firmamento, que é a prisão dos anjos apóstatas, aguardando o seu lançamento no Geena final. Então aqui é interessante, a gente vê que existe os 7 céus e lá embaixo, mas ainda no firmamento, portanto o primeiro céu, né, o lugar dos anjos apóstatas, dos demônios, que estão esperando ainda serem lançados a Geena no final, no juízo final. Então eles não estão no inferno. Os demônios não estariam no inferno, né? Estariam aí. Depois vem o ar, que é o domínio dos demônios. Sobre este último ponto, o autor expressa uma opinião geral, independente de especulação sobre os 7 céus e que se encontra em Paulo. Então, é interessante porque a gente vai ver que existem, em boa parte desses apócrifos, duas espécies de demônios. Os anjos apóstatas mais superiores e os demônios ou os espíritos, os pneumatas, que estão no ar. Uns estão presos e outros estão soltos, né? É interessante essa ideia.
né? Então, por exemplo, essa ideia de que no ar é o domínio dos demônios vai aparecer em Paulo. Vocês estavam mortos, isso está em Efésios 2, 1, 2, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, há demônios e a habitação dos demônios são o ar, não é o inferno, mas é o ar. Isso é uma concepção que está nesse texto apócrifo, chamado Ascensão de Isaías, que traz a influência do judaísmo e já a influência da Grécia, dos gregos e também do zoroastrismo. Então, essa ideia de espíritos que estão no ar, né? Bem, Efésios 6,12 também fala dos dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora a gente entende por que Paulo fala de forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque existia uma concepção de que, né, no firmamento, naquilo que é o primeiro céu, estariam os demônios. Seja na ideia de 3 céus ou de 7 céus. O primeiro deles é onde está, além do ar e das coisas do céu normal, a habitação dos demônios. Então, os demônios estão nas regiões celestiais, eles não estão no inferno, segundo estes textos apócrifos, né? Bem, seguindo, outro texto importante é segundo Enoque, né? É também um texto apócrifo deste mesmo período. Ele detalha o conteúdo dos 7 céus com maior precisão. Então, o primeiro céu, de baixo para cima, inclui as águas superiores, os reservatórios de neve e chuva com seus anjos designados, o céu das estrelas e dos anjos que a governam. O segundo é a prisão dos anjos apóstatas, caídos do 5º céu. Então, veja que complicado, né? O terceiro céu contém o paraíso, onde as almas dos justos aguardam a ressurreição, e o Sheol, onde as almas dos ímpios aguardam o castigo. Então tem o terceiro céu, onde eles estão esperando ainda o juízo final, para ir para o céu definitivo. O quarto é o do sol, da lua e dos anjos a eles designados. O quinto é o dos vigilantes, que é uma espécie de anjo. Então, foi esses anjos, esses vigilantes, alguns deles é que caíram e se tornaram anjos apóstatas que estão agora no segundo céu. Olha que confuso. O sexto céu contém os anjos superiores, 7 arcanjos, 7 querubins, 7 serafins e 7 fênix. O sétimo é o lugar de Deus. É notável que nada se diga sobre o que se encontra abaixo do firmamento. A prisão dos anjos apóstatas não é o firmamento, mas o segundo céu. Então Enoque não fala do firmamento, né? E aí tem essa ideia de que existem anjos maiores que caíram, que estão no segundo céu e que estão presos, e existem espíritos do ar que estão abaixo do firmamento, soltos, né? Então, essas ideias circulam nesse tempo, né? Bem, entre esses anjos apóstatas é que estariam os dominadores deste mundo, quer dizer, dominações, potestades, estaria mais ou menos nesse nível. O Testamento de Levi, outro texto apócrifo, apresenta os 7 céus. A disposição é semelhante à de Ascensão de Isaías. O primeiro céu é triste porque contempla os pecados da humanidade. O segundo e o terceiro contêm os anjos destinados a punir tanto os anjos quanto os humanos culpados. O quarto e o quinto contêm os anjos que intercedem pela humanidade. O sexto é dos tronos e poderes. No sétimo reside a glória de Deus. Nada é dito sobre o que se encontra abaixo do firmamento. Também, e aqui é um texto chamado Testamento de Levi. Então aqui são 3 exemplos de 3 textos apócrifos desta época que nos mostram como eram as crenças que circulavam no tempo de Jesus e dos apóstolos, e que vai refletir em algumas crenças da época, nos evangelistas, nos apóstolos, né? E que vai aparecer alguma coisa disso em textos do Novo Testamento. Então, Irineu de Leão, por exemplo, que é um padre da igreja, que está lá no século II,
Ele, ao descrever a estrutura do mundo, no início da sua demonstração apostólica, ele escreve: o mundo é composto de 7 céus, onde se encontram as virtudes, os anjos e arcanjos, que desempenham as funções de adoração a Deus Todo-Poderoso, autor de todas as coisas. Então a gente vê um grande bispo, Irineu de Leão, trazia ainda essa concepção de 7 céus. Para Irineu, o 7º céu é a morada dos anjos, não a de Deus. Isso sugere que, além dos 7 céus, ele admite não apenas o céu inferior do ar, mas também o reino superior, que é propriamente a morada de Deus. E aí vai aparecer a Ogdoad, que é, para além dos 7 céus, um 8º, que é o lugar onde Deus está. Além também abaixo do firmamento, que é onde estão os demônios. Então, isso eram imagens do mundo que circulavam na época. Isso aqui não é uma doutrina propriamente dita, né? Que a gente vê um padre da igreja, um bispo, era a mentalidade de como se estruturava o mundo naquele tempo. Eram concepções que vinham de filosofias, e aí está o contato com os gregos, que também aparece entre os gregos várias esferas celestes, né? Entre outros povos, tudo isso mistura. E traz concepções e crenças junto com aquilo que é a revelação. Né? O que a revelação nos fala é do céu, de uma realidade espiritual onde está Deus e os anjos. Agora, a revelação nunca vai especificar se existe 1, 2, 3, 4, 10, 20 céus, nada disso. Mas a gente vê crenças da época se misturando aquilo que é a revelação. A Epístola dos Apóstolos, também um texto cristão, está familiarizada com a doutrina dos 7 céus e se baseia na ascensão de Isaías. Mas em outro trecho, Cristo declara: eu estive na Ogdoad, que é a Kiriaké. Então essa ideia que para além dos 7 céus é o lugar onde Deus habita. Né? Então são crenças que circulavam. Somos, portanto, levados a reconhecer diversas estruturas do cosmos celeste. Diversas crenças. E aí alguns estudiosos tentam delimitar que existe um judeu-cristianismo palestino, que inclui o ar e os 7 céus, um judeu-cristianismo que se desenvolve na Ásia, e eles vão falar dos 7 céus e da Ogdoad, ou seja, um lugar para além do 7º céu, onde Deus habita. E existe os gnósticos, uma heresia cristã que vai surgir nos primeiros séculos, que apresenta uma terceira ideia influenciada pelo estoicismo, que acrescenta um céu ígneo de fogo. E às vezes entre os gnósticos se fala até de 10 céus. Né? E, como a gente vê, o conteúdo desses céus vai variar, inclusive onde está situado os demônios. Né? Inclusive, anjos caídos presos no céu, mas outros que estão no firmamento, os espíritos do ar. E depois a gente vai ver como várias doutrinas, né, várias ideias vão existir sobre aquilo que foi a queda dos anjos. Isso é interessante, nós vamos chegar lá. Essa estrutura do cosmos celeste terá papel importante no pensamento judaico-cristão primitivo. Por exemplo, a paixão de Cristo é considerada como uma luta de Cristo com os anjos do ar. Isso aparece refletido em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Né? O Cristo crucificado, então a cruz ela está suspensa no ar. Ali, Jesus está vencendo pela cruz os demônios que estão no ar. Né? Um pouco essa ideia. Né? A gente vai ter a questão da descida de Cristo aos infernos, a ressurreição, como uma vitória de Cristo sobre as esferas angélicas. E uma coisa interessante que vai aparecer nessas concepções é que a alma, após a morte, deve atravessar as diversas esferas e encontrar os seus guardiões em uma jornada ao qual terá que passar por várias provas. Então, para subir ao céu, tem que atravessar vários céus, inclusive os céus onde estão os anjos caídos. Né? Então, e daí também vai vir uma concepção que acredito que vem depois, a ideia de que isso vai estar muito ligado à devoção a São Miguel Arcanjo, é ele que conduz a alma ao céu. Né? Porque também, de várias concepções que vêm antes, a alma tem que ser acompanhada, porque ela passa por essas diversas esferas celestes, né? Todas essas concepções se baseiam em uma visão das esferas celestes, que é um dos elementos estruturais do judaico-cristianismo primitivo. Muitos desses elementos influenciando posteriormente o próprio pensamento cristão, como, por exemplo, nessa ideia que vai se desenvolver de Miguel conduzindo as almas até o céu.
provavelmente porque ela teria que passar por várias esferas celestes, inclusive, né, o firmamento onde tem os demônios, o segundo céu onde estão os anjos caídos e por aí vai, né? Bem, essa primeira parte quis falar um pouco da estrutura do mundo, do cosmos, como era no tempo ali de Jesus e dos apóstolos. Esses vários céus que tem diversos tipos de anjo, inclusive de demônios. Aí é importante a gente também falar da figura dos anjos para depois falarmos da figura dos demônios. Como que nessa época foi se desenvolvendo essas ideias. Bem, com relação aos anjos, antes de abordarmos, portanto, a figura dos demônios, é conveniente tratar da figura dos anjos, conforme aparece na crença da época, e que vai muito além do que havia no Antigo Testamento. Assim como a literatura apocalíptica judaico-cristã nos revelou as dimensões do cosmo em toda a sua vastidão, né, os diversos céus e tudo mais, ela visa descrever a totalidade daqueles que habitam cada esfera. Esse conhecimento diz respeito ao mundo dos anjos. Essa importância dada à angelologia provém da literatura apocalíptica judaica. De novo, o Antigo Testamento fala muito pouco dos anjos. Muitíssimo pouco. Agora, esses textos apócrifos vão falar um monte de coisa. E a gente vai ver que, às vezes, de modo muito fantasioso. Né? Os anjos constituem a primeira criação, precedendo a de outros seres vivos. Até aí, ok. Quando Deus organizou o cosmo, e em particular os céus, foram eles que ele criou por primeiro. Então, o que aparece bem claro nos textos apócrifos é que a primeira criação de Deus foi os anjos. Quanto à sua aparência, além da sua natureza ígnea, né, ígneo é que está ligado a fogo, uma característica marcante da angelologia judaica é o seu tamanho gigantesco. Então, por exemplo, segundo Enoque, nos mostra dois homens muito altos como nunca vi na terra. No Evangelho de Pedro, as cabeças dos dois anjos que sustentam o Cristo ressuscitado alcançam o céu. No Testamento de Rubem, os anjos são tão altos quanto o céu. Os egrégoras são entidades angélicas de segundo Enoque, são grandes, maiores que grandes gigantes. Os eucasaístas falam de dois anjos com 96 milhas de altura. Então, uma característica é que os anjos são muito altos, né? Os anjos compreendem múltiplas categorias, que vai aparecer nesses textos apócrifos. A ordem mais elevada constitui a corte celestial. Os espíritos inferiores, ou os anjos inferiores, administram as realidades terrenas. Então, no topo do sétimo céu, segundo, por exemplo, a ascensão de Isaías, e no sexto, segundo o texto de segundo Enoque, que reserva o sétimo céu para a grande glória, Deus, encontra-se naturalmente os 7 arcanjos. Então, para um está no sétimo céu, para outro está no sexto céu. Segundo Enoque, menciona 7 querubins, 7 serafins e 7 fênix. Para as outras ordens, as disposições são diversas. Segundo Enoque, coloca os egrégoras, entidades angélicas, no quinto céu, o que precede imediatamente o céu dos arcanjos. Em todo caso, estabelece-se uma fronteira entre céus superiores, o sétimo, o sexto e às vezes o quinto, dependendo de qual texto apócrifo ali, são os céus superiores, que são os céus dos anjos que circundam o santuário de Deus, e os céus inferiores, reservado aos anjos que desempenham funções terrenas. Olha que interessante. Os céus superiores são, portanto, o santuário onde os anjos realizam a liturgia celestial, o culto a Deus. Nos céus inferiores, os anjos inferiores são encarregados da administração do cosmos e da humanidade. E aqui, a angelologia judaica depende bem da angelologia. A angelologia judaico-cristã, aliás, depende da angelologia judaica. Os anjos presidem os vários elementos e a vida da própria natureza. Então, por exemplo, eles presidem o movimento das estrelas. Quem causa o movimento das estrelas? Os anjos. Eles guardam os reservatórios da chuva, da neve e do granizo. Então, quando chove, é os anjos que estão ali. Quando neva, são os anjos que estão abrindo o reservatório da neve. Quando cai granizo, são outros anjos que estão abrindo o reservatório de granizo. Eles velam pelos rios e mares e protegem as colheitas e os frutos. E várias outras coisas ligadas ao mundo.
são os anjos que estão fazendo. É o modo como eles explicam. Não tem ainda a ciência desenvolvida, né? Então, essas características não eram especificamente cristãs. A gente vai ver que nessa ideia dos anjos fazendo cada coisa ligada a este mundo, isso vem de influência do contato com os gregos, nos quais as divindades, os deuses, estavam agindo também no mundo. Então, é interessante que quando Celso era um filósofo pagão que vai escrever contra os cristãos, ali por volta do século II, século III, Orígenes vai escrever um livro contra Celso. Então Celso acusa os cristãos de falta de piedade para com os daimones que presidem a vida da natureza e distribuem suas bênçãos aos homens, porque são os daimones que fazem essas coisas. Faz a chuva cair, faz o granizo acontecer, que faz o vento circular. São os deuses gregos que estão realizando as coisas da natureza. Orígenes vai ficar satisfeito em poder retrucar que os cristãos também acreditam nesses misteriosos protetores, mas que não os veneram como deuses, ou seja, aquilo que os gregos dizem que são deuses, controlando e regendo o mundo, os cristãos vão dizer que são anjos. E nisso nós vemos a influência do pensamento grego no modo como os judeus e cristãos vão passar a ver os anjos. Isso é muito interessante. Todas essas ideias. Os anjos presidem não apenas sobre os fenômenos naturais. Então, todos os fenômenos naturais são anjos que estão realizando, mas também sobre as comunidades humanas. O judeu-cristianismo vai herdar da literatura apocalíptica judaica a doutrina dos anjos das nações. Então, essa ideia de que cada nação tem um anjo vem dos textos apócrifos. É sem dúvida por meio do judeu-cristianismo que a encontraremos em Irineu, por exemplo, e em Clemente de Alexandria, padres da igreja que vão falar desses anjos das nações. Então, por exemplo, as presidências dos anjos são distribuídas segundo as cidades e as nações. Está lá num texto de Clemente de Alexandria. De onde que vem isso? Da escritura? Não. Vem dessas crenças da época, que vem do judaísmo e do judeu-cristianismo nascente. A doutrina é particularmente desenvolvida nos escritos pseudo-clementinos, atribuídos a Clemente, mas que não são de Clemente. Eles vão falar dessa distribuição dos 70 ou 72 povos entre os anjos, cada povo com seu anjo. Então, às vezes até hoje a gente vai ver essa ideia de que cada nação tem um anjo. Isso vem de textos apócrifos. Além dos anjos encarregados das comunidades, existem os anjos encarregados de indivíduos. E essa doutrina vai aparecer na Bíblia, em Tobias 5:4, e no judaísmo da época de Jesus, texto de Jubileus, e o Novo Testamento também vai apresentar a figura do anjo da guarda, ali em Marcos 18:10. Né? Então essa figura também do anjo encarregado de cada pessoa. Outra característica das ações dos anjos, eles são intercessores de oração, mensageiros de revelação, instrumento dos castigos de Deus e por aí vai. Não vamos explorar tudo o que se diz sobre os anjos, porque o nosso objetivo é tratar dos demônios. Resta saber que essa angelologia pode ter ocupado um lugar excessivo. E o próprio Paulo vai argumentar contra a adoração de anjos entre os judeus cristãos na Ásia Menor. Gálatas 1:8. Diz assim: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E em Colossenses 2:18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Então, esse cuidado com o culto aos anjos, né? Se a gente olha a Escritura, pouquíssimo se fala dos anjos. E muitas vezes, quando se fala, não se pretende especular sobre os anjos, né? Então, a Escritura é muito sóbria, ao passo que os textos apócrifos, anjo vai estar para todo lado, fazendo uma porção de coisas e tudo mais. Né? Bem, os demônios. Agora entramos na questão dos demônios. A demonologia ocupa um lugar significativo no quadro das crenças da época ali de Jesus e dos apóstolos, também influenciada pela literatura apocalíptica judaica.
Os demônios são geralmente considerados anjos caídos. Isso não aparecia no Antigo Testamento. Vai aparecer na crença judaica nesse período e que nós vamos ver refletido em textos apócrifos. A explicação comum para a sua origem é aquela que é dada em 1 Enoque, um texto apócrifo do Antigo Testamento. Anjos de uma ordem superior, chamados vigilantes, egrégoras, tendo se apaixonado pelas filhas dos homens, desceram ao mundo sob a direção de seu líder. Como punição, eles são aprisionados, aguardando seu lançamento no grande abismo após o juízo final. Então veja, a queda dos anjos, chamados ali vigilantes, uma espécie de anjos, foi porque eles se apaixonaram pelas filhas dos homens. Por causa disso, eles vão ficar aprisionados até o juízo final. Bem, esses vigilantes, segundo também alguns textos apócrifos desse período, eles vão se relacionar com mulheres dos homens. E essas mulheres vão engravidar desses vigilantes e vão gerar filhos. Esses filhos das mulheres com os anjos, quando mortos, é que se tornarão demônios, segundo algumas concepções. Então, aqueles demônios que estão no ar, né? Ao passo que os vigilantes, eles estão aprisionados ali no segundo céu, por exemplo. Então a gente vê que é uma salada, né, de coisas, né? Bem fantasioso. Mas eram concepções que circulavam nessa época. O testamento de Rubem alude a essa mesma tradição. A ascensão de Isaías nos mostra a prisão de Samael no firmamento, entre o céu dos meteoros e a esfera humana. Enoque situa os egrégoras caídos no segundo céu. Eles vão ficar presos ali. Outra doutrina particularmente desenvolvida no judeu-cristianismo e recebida como tradição pelos padres da igreja é a ideia de um anjo encarregado da terra. Então, outras correntes vão atestar, a partir do judeu-cristianismo, e, por exemplo, né, nós vamos ver isso em Pápias, que é um padre da igreja do segundo século, e também André de Cesareia, que é um pai da igreja um pouco posterior, eles vão receber a ideia também do judeu-cristianismo de que Deus havia dado certos anjos para presidir o governo da terra. Enoque escreve que Deus estabeleceu 2 anjos, Arioque e Marioque, para guardar a terra e governar os assuntos temporais. Além disso, a literatura apocalíptica judaica do final do século I conhece o tema do ciúme de Satanás em relação a Adão, a quem Deus lhe pediu para adorar. Então, isso aparece em alguns apócrifos do Antigo Testamento, o ciúme de Satanás com relação a Adão, porque Deus teria pedido, né, para Satanás servir, adorar, né, a figura de um homem, e aí Satanás se revolta. Essa ideia, né, de que Satanás tem ciúme de Adão vai depois se transformar no judeu-cristianismo e inveja para com Jesus. E mais posteriormente, lá na Idade Média, a gente vai ver alguns até defenderem isso até hoje, de que Satanás tinha uma inveja de Maria, porque Deus escolheu uma mulher para se encarnar, né? Então são concepções que vão se surgindo e se desenvolvendo, né? Então havia essa ideia no judaísmo, de que Satanás tinha inveja de Adão. Pápias, após recordar que a terra havia sido confiada aos anjos, continua dizendo que essa ordem angelical teve um fim trágico e que aquele que havia desviado todo o universo foi lançado para baixo com seus anjos. E o texto de André de Cesareia identifica esse anjo caído com Satanás, o grande dragão e a antiga serpente. Isso também pode vir de Pápias. Ou seja, qual é essa outra doutrina que explica a queda dos anjos? Então, para esses autores, a queda dos anjos foi o quê? Deus havia confiado o governo da terra a esses anjos. Mas por causa de inveja dos seres humanos, eles começaram a querer desviar os seres humanos. Então eles caíram, eles pecaram por conta dessa inveja, tentando arrastar o ser humano também para o mal. Então essa é a ideia, né? Foi de Pápias que Irineu recebeu a doutrina que desenvolve detalhadamente na demonstração apostólica. Ele diz assim, Irineu de Leão, ali no século II:
Um administrador foi colocado à frente dos anjos encarregados da terra. Ele era um arcanjo, mas vendo os muitos favores que o homem havia recebido de Deus, ficou com inveja. Ele causou a ruína do homem e se tornou um pecador. Então aqui a gente vê um bispo no século II, e muito importante, Irineu, entende que a queda dos anjos foi por ciúme dos homens. Né? Ele foi punido por isso, e por causa de sua rebelião, ele foi chamado de Satanás, em hebraico, diabo em grego. Então essa ideia que aparece Irineu de Leão, que vem também de tradições judaicas ali do tempo, né, de Jesus e dos apóstolos, e que aparece em textos apócrifos. Esse conceito encontra-se no século II em Atenágoras também. Através de Tenágoras passou para Metódio de Olímpio e por meio de Metódio para Gregório de Nícia. Então todos esses padres da igreja entendem a queda dos anjos a partir deste ponto, né? A eles foi dado o governo da terra, sentiram inveja dos homens e passaram a querer arrastar os seres humanos também para o mal. Né? Então, por isso caíram. Bem, isso não é e não mostra a influência que aparece no Novo Testamento também do líder dos anjos malignos pelas expressões, quando no Evangelho a gente vê uma referência, né, ao diabo, a Satanás, como príncipe deste mundo. Né? Isso vai aparecer, rei deste mundo, Deus deste mundo. Não está relacionado a esta concepção o arcanjo encarregado de presidir esse mundo que caiu? Pode ser. Aqui é uma especulação que alguns fazem, quando o Novo Testamento apresenta essa figura do príncipe deste mundo. Em todo caso, quer o firmamento seja o seu domínio natural, quer ele tenha caído de lá, o fato permanece que o demônio tem o mundo terreno como a sua esfera de ação. Então a gente vê aqui que tem várias especulações que aparecem misturados em evangelhos apócrifos com concepções diferentes, ou seja, muita fantasia que reflete crenças da época e que influencia às vezes o pensamento cristão. Ao lado das diversas concepções que ligam a existência de anjos malignos à queda, os escritos pseudo-clementinos nos apresentam ainda uma terceira concepção relacionada à figura dos demônios, à sua origem. O que diz esses textos que vão aparecer em escritos atribuídos a Clemente, mas que não são, mas que são textos cristãos, né? Bem, a ideia que vem dos essênios. Os essênios eram um grupo judaico em que eles afirmavam que ele, Deus, criou os espíritos da luz e das trevas, e neles fundamentou toda a ação. Então, o próprio Deus criou espíritos de luz e de trevas. E aí, o que acontece? Que Mastema, ou Satanás de Qumran, entre esses essênios, Satanás é chamado Mastema, ou Belial. Ele não é um anjo bom que se tornou mal. Nessa concepção, o espírito do mal, portanto, aparece como um elemento da própria criação, e ele está misturado com o espírito do bem ao longo do presente éon, ao longo da nossa história. Né? Então, Deus criou tudo, e a mistura desses elementos é que faz com que apareça o bem e o mal no mundo. Agora, portanto, essas homilias clementinas apresentam uma teoria sobre a origem do demônio que parece estar relacionada a essa ideia essênia, né, que Deus criou espíritos de trevas e de luz. Então, nessa concepção que aparece nessas homilias clementinas, Deus não criou o mal diretamente, mas criou os elementos que são diversos. O mal nasceu da mistura desses elementos. Sua origem não reside em uma revolta contra Deus, mas em uma tendência perversa, por causa dessa mistura. E essa tendência que o leva a tentar os homens e punir os ímpios. Nisso, ele é instrumento dos desígnios de Deus. Então, os demônios, eles apresentam essa tendência perversa por causa de alguma mistura que ali está. Né? E, dando corda a essa tendência perversa, vão também querer tentar os seres humanos. Né? Além disso, é impossível que algo surja no mundo contra a vontade de Deus. Então, se o mal habita os reinos inferiores, não é como resultado de punição, mas por causa da sua inclinação inata pelas trevas. Então, porque tem essa mistura e essa inclinação às trevas, eles caem e tentam seduzir os seres humanos. Mas
em última análise, como tudo vem de Deus, esse mal pode ser salvo. E é aí que é interessante porque muito posteriormente vai surgir no cristianismo uma ideia chamada apocatástase, se não me engano, que diz que até os demônios no final vão se salvar. Tudo vai ser salvo, até os demônios. Vem dessa corrente dos essênios, que perpassa por esses textos pseudo-cristãos, né, atribuídos a Clemente, algumas correntes que vão fazer com que alguns padres da igreja, ali no final do século IV, surgiram essa ideia, né, de que tudo no final vai ser salvo. Mas não parece que essa doutrina seja encontrada nos escritos judaico-cristãos ortodoxos, mas podem ter influenciado Orígenes, que era conhecido por estar familiarizado com os escritos clementinos, e a partir de Orígenes, alguns outros que vão propor essa ideia de que no final tudo vai ser salvo. Mas o interessante aqui é que a origem dos demônios, portanto, não é uma queda, uma revolta contra Deus, mas essa mistura de elementos que às vezes nos faz tender à perversão, né, ao mal. E isso faz com que essa tendência ao qual os próprios anjos cedem no mal, eles vão querer seduzir os seres humanos também para o mal, tentando-os. Mas, porque há essa mistura, esse mal não vai prevalecer e no fim tudo será salvo. Então essa terceira concepção aparece, né? Independentemente das várias concepções sobre a origem dos demônios, aqui foi apresentado 3, os autores judaico-cristãos concordam em dividi-los em 2 categorias, seguindo a tradição apocalíptica judaica. Bem, por um lado estão os demônios superiores. Para aqueles que seguem primeiro Enoque, são os vigilantes caídos, aqueles que pecaram com as mulheres. Eles são chamados de poderes, domínios, arcontes. Seu líder é chamado Belial. Satanás, Samael, príncipe das trevas, príncipe deste mundo, diabo. Né? Ele é frequentemente comparado ao líder dos bons anjos, o príncipe das luzes, Essênio, ou o arcanjo Miguel. Então, assim como vai ter o líder dos anjos bons, que para os essênios é o príncipe das luzes, em certa tradição judaica cristã, Miguel tem o líder dos anjos maus, né? Belial ou Satanás. E aqui a gente vê uma influência do zoroastrismo muito forte. Mas no mundo judaico-cristão vai prevalecer que a oposição não é entre Belial e Miguel, mas entre Cristo, ou o Espírito Santo, né? E Satanás. E Cristo vence. Né? Bem, Satanás e os outros anjos caídos estão, como vimos, aprisionados em uma prisão, que para a ascensão de Isaías é o firmamento, e para segundo Enoque, o segundo céu. A ideia de que a morada atual de Satanás é no céu inferior já é uma representação comum no Novo Testamento. É por isso que Cristo vê cair do céu como um relâmpago. Né? Porque Satanás habita este céu inferior. Existem vários céus, o céu inferior é onde está Satanás. Então é interessante. Não é o inferno, mas é o céu, regiões celestiais. Mas ali, no Evangelho de Lucas, então essa representação aparece quando se fala, né, que Cristo vê Satanás cair do céu como um relâmpago, ou seja, está tirando ele do seu lugar. Né? Está vencendo. É uma metáfora. Em outro lugar a gente explica esse texto de Lucas 10, 18 também, mas uma metáfora que usa uma imagem de crença da época, de que Satanás habita este céu inferior. Paulo localiza os espíritos da malícia, né, neste firmamento. Miguel lança Satanás à terra. Apocalipse 12, 8, 9. Né? Bem, Jesus, por sua ação salvadora, desapossa Satanás do poder que ele detinha e o expulsa do céu. Mas essa ação é escatológica. Somente na parousia Satanás será lançado ao abandono, ao grande abismo. É por isso que nos textos judaico-cristãos ele é sempre apresentado como ainda estando nos céus inferiores, né? Porque está aguardando ser colocado no lugar definitivo, né, da sua prisão. Né? Então ele ainda está nos céus inferiores, embora ali como um lugar de prisão, aguardando o juízo final também, onde irá para o grande abismo final.
Então, tudo isso aqui aparece nesses textos apócrifos. Bem, além de Satanás e seus anjos, existem os demônios menores, os pneumata. Enoque, que a pneumata são os espíritos, né? Espíritos imundos aparecem no Evangelho, por exemplo, né? Os espíritos do ar aparecem em Paulo. Enoque viu neles as almas dos gigantes nascidas da união dos vigilantes e das filhas dos homens, aquilo que comentei antes. Então, os vigilantes são anjos que caíram porque se apaixonaram por mulheres. E eles tiveram filhos com essas mulheres. Esses vigilantes foram aprisionados no segundo céu. Agora, os espíritos, as almas desses gigantes que nasceram da união dos vigilantes com as filhas dos homens, as mulheres, as almas desses gigantes é que são os demônios, é que são esses pneumatas, esses espíritos que estão vagando, espíritos do ar. Justino Mártir, um padre da igreja também, dos primeiros séculos, retoma essa explicação, assim como Atenágoras, outro padre da igreja primitiva. Isso também é encontrado nas homilias clementinas. Seja qual for a sua origem, esses demônios habitam a atmosfera que envolve a terra. São os espíritos imundos. São Paulo fala dos espíritos malignos derramados no ar, Efésios 6,12. Ora, é precisamente isso que a ascensão de Isaías nos mostra, onde os anjos do ar são explicitamente distinguidos de Samael e seus anjos, porque tem os demônios superiores e os inferiores, né? A obra acrescenta que eles se roubavam e se oprimiam mutuamente. Isso encontra eco em Atenágoras, que ao falar de anjos caídos ao redor do ar e da terra, diz que eles incitam ataques desordenados, tanto internos quanto externos. Então são esses espíritos que tentam e que agem no mundo, não os demônios superiores, né? Como se talvez eles comandassem, mesmo estando presos. Isso se relaciona à agitação perpétua da atmosfera, em contraste com a serenidade do mundo estrelado, né? Porque, às vezes, tragédias que acontecem nesse mundo, assim como os anjos estão, por exemplo, cuidando dos reservatórios, né? Quando tem a chuva, isso, aquilo. Quando tem tragédias, por vezes, são esses demônios que estão causando. A doutrina dos demônios do ar é encontrada em todo o mundo helenístico, mas a característica distintiva do judaico-cristianismo é vê-los como forças malévolas. E aqui eu faço um adendo, porque então tem essa possibilidade que esses espíritos, esses demônios que estão no ar, eles às vezes causam tragédias, né, naturais, por exemplo. A igreja vai condenar isso mais para frente, né? Essa ideia de que demônios possam causar tragédias naturais, portanto, era uma crença que a igreja depois vai condenar. Nós já comentamos sobre isso. Bem, a tradição judaico-cristã insistirá sobretudo no papel desses demônios menores na ordem da tentação. Diversas doutrinas importantes surgirão aqui. Por um lado, um demônio específico será atribuído a cada vício. Então, vai ter essa ideia, né, de cada vício é obra de um demônio específico. Isso aparece no testamento de Rubim. Será desenvolvido por Hermas. Para ele, a calúnia é um demônio turbulento, a ira é um espírito muito perverso. Então, cada coisa é um demônio. Até hoje, às vezes a gente vê essa ideia por aí, né, que a pessoa está sendo atentada por um demônio de ira, por um demônio de calúnia, por um demônio de mágoa, por um demônio da tristeza, como se fossem demônios específicos para cada coisa. Isso vem aí dessas crenças nesse período já, né? Isso vai perpassar muitas vezes dentro do cristianismo. Além disso, os demônios são apresentados como habitantes de corpos, que são o objeto de uma verdadeira possessão, associado à loucura, o estar fora de si, as doenças psíquicas. Então, os demônios poderiam agir, né, no ser humano, causando loucura, o estar fora de si, doenças psíquicas. E nós vamos ver isso refletido nos evangelhos, sobretudo os evangelhos sinóticos, né? E isso vem dessas influências gregas, dos persas, do zoroastrismo, e que faz toda essa salada, né, dentro ali das crenças judaicas na época do tempo de Jesus. Bem, quer estejamos falando de Satanás e dos egrégoras caídos, os vigilantes, né, quer dos demônios do ar, a morada dos anjos malignos encontra-se nos reinos inferiores do céu,
aqueles em contato direto com a terra. Então é interessante que em toda essa literatura apócrifa, os demônios não estão no inferno, como, né, nós temos, mas eles estão nos céus inferiores. Isso tem uma consequência importante para a compreensão judaico-cristã das coisas. As almas, em sua ascensão ao céu após a morte, devem passar pelas esferas demoníacas. Isso implica, antes de tudo, que para o judeu-cristianismo é durante a sua ascensão que Cristo encontrará demônios para triunfar sobre eles, e não durante a sua descida ao Sheol, que tem apenas o propósito de libertar as almas. Então Cristo, quando está subindo, ele também vence os demônios. Porque ele atravessa as esferas demoníacas. Já a exaltação de Cristo na cruz coloca em conflito Cristo com os demônios, segundo Colossenses 2, 14 e 15, contra os poderes do ar. A cruz suspensa no ar, né? Suspensa não, né? Elevada no ar. Cristo ali, né? Tocando o ar com a sua cruz, está vencendo os demônios nessa imagem, né? Este é um conceito distintamente judaico-cristã, que se tornará difícil de entender uma vez que nos acostumamos a fazer do inferno a morada de Satanás. Né? E torna difícil a nossa ideia de demônios no inferno quando Paulo fala dos demônios nas regiões celestiais, mas agora a gente entende por que Paulo fala dos demônios nas regiões celestiais, porque é o lugar onde eles habitam, os céus inferiores, segundo essa concepção destes textos apócrifos. Essa representação também será importante em relação à ascensão de cada alma. A alma deve escapar das garras dos demônios que tentarão impedi-la, e só conseguirá fazê-lo se nada dentro delas lhes der brecha. Então a alma tem que estar purificada, né, para conseguir atravessar as esferas dos demônios. E aí depois vai vir essas concepções, né, que também São Miguel leva a alma até o céu e por aí vai, né? Essa doutrina deve ser distinguida daquela da passagem das almas pelas esferas angélicas, encontrada na ascensão de Isaías, e que os gnósticos interpretam como os controles impostos a ela pelos cosmocratores planetários. Né? Então, outra concepção, que também, né, a alma vai atravessando diversas esferas angélicas. Essas concepções coexistem nesse período. Será necessário, então, distinguir entre as tentativas dos demônios de se oporem à ascensão da alma e as garantias que os anjos, guardiões dos portões do céu, exigirão antes de permitir a sua entrada. As duas concepções encontrarão, em última análise, equilíbrio no conceito da provação, o julgamento da alma, onde os dois anjos desempenham cada um seu papel, um anjo que nos defende, um anjo que nos acusa. Assim como também vai aparecer a ideia de anjos que nos inspiram coisas boas e anjos que nos tentam. Né? Isso aparece de modo figurado até em desenho, né? A gente vê um anjo bom e um anjo mau que está ali, né, tentando nos guiar. Né? Então isso vem já desde esses textos apócrifos. Né? Bem, eis a visão do cosmos segundo a teologia judaico-cristã, as crenças, né, que circulavam ali no período de Jesus e dos apóstolos. Então, uma ideia, né, do mundo estruturado em vários céus, cheia de diferenças de um texto para o outro, que a gente tentou juntar, né, mas percebe as diferenças. Número de céus, 3 ou 7, e cada lugar de modo diferente, né, em quem habita tal céu ou este céu, né, tipos de demônios diferentes, e qual a causa da queda dos demônios, várias teorias circulavam nesse período, a questão da subida da alma ao céu passando pela esfera dos demônios e por aí vai. Essas concepções derivam em grande parte desta literatura judaica cristã apocalíptica, textos apócrifos. Encontramos diversos conceitos importantes em tudo isso, né? Os 7 céus, os 2 anjos, os demônios do ar, os anjos que possuem paralelos no mundo helenístico também, né? E vem dessas influências do zoroastrismo e dos gregos. Então, a gente vê essa salada, né? Isso parece ser resultado de um período em que a literatura apocalíptica judaica e cristã foi influenciada pelo meio grego, e também quando os judeus cristãos da Síria e da Ásia Menor estavam em contato com as religiões orientais.
Então, isso vai fazer uma mistura de ideias, de concepções de mundo, né? Bem, alguma dessas concepções vai aparecer no Novo Testamento, como, por exemplo, a ideia de terceiro céu, a figura dos demônios, como anjos caídos, potestades, anjos aprisionados. De onde vem isso? Agora a gente sabe, desses textos apócrifos. Bem, a modo de conclusão e algumas palavras importantes. As ideias sobre anjos e demônios são diversas e complexas, como a gente viu, né? A sua origem, né? E aí está nessa literatura apocalíptica judaica apócrifa, cheia de fantasias, com várias crenças sobre o lugar de suas moradas, suas ações, o modo como caíram, né? E várias concepções diferentes. Podemos perceber que na linguagem bíblica reflete-se diversos conceitos e ideias que são próprios dessas crenças e dessa época. Desde o Antigo Testamento aparece na Bíblia imagens, figuras e conceitos que são próprios de uma época, mas que não fazem parte da revelação. Por exemplo, o Antigo Testamento fala de Lilith, Sedins, Asmodeu, porque eram crenças, eram figuras que apareciam. Mas a Escritura não quer dizer que elas existem. Ela não quer falar nada sobre Lilith, quem é Lilith. Não, aparece. Mas não é que seja a revelação de Deus que existe Lilith. Aparece tão somente porque eram conceitos, ideias, crenças, figuras que vinham de outros povos, entidades que se acreditavam e que aparecem na Escritura. Mas a própria Escritura vai dizer que essas entidades não são nada. Nada. Ponto. Não são nada. Da mesma forma, no Novo Testamento vai aparecer trono, potestade, dominações, príncipes do ar, demônios, entidades que eram do imaginário da época. A Escritura não quer revelar nada sobre isso. O que são potestades? Tronos. Não é função da Escritura e nem nenhuma revelar algo sobre isso. Paulo cita, mas contrapondo-os a Cristo. Paulo cita porque era crença na sua época, que tem potestades, tronos, né, que estão lá, né, no segundo céu, aprisionados, mas que as almas têm que combater contra eles, por exemplo, quando forem subir, né, após a morte, e que esses são forças, portanto. Mas o que Paulo quer dizer? Que todos eles, se é que existem, estão submetidos a Cristo. Então, o que Paulo quer ensinar? Não o que é trono, potestade. Paulo não quer dizer que de fato existe trono, potestade, dominações e coisas assim. Mas quer dizer que qualquer força que seja, e nessa época essas forças eram nomeadas como trono, potestades, dominações, príncipes do ar, todas estão submetidas a Cristo. Cristo venceu tudo. Ponto. Isso que é a doutrina. A doutrina não quer revelar se existe ou não tronos, potestades, dominações. Nada disso. Mas ensinar que todas as forças contrárias estão submetidas a Cristo. Ponto. A Escritura não fica especulando, falando. Aparece pouquíssimas vezes. São figuras, crenças da época. E usando as crenças da época, Paulo diz: Cristo venceu. Cristo é maior que tudo isso. Ponto. Tais figuras e crenças aparecem nas Escrituras sem que ela os assuma como de fato revelação divina. De novo, a Escritura não está nos revelando que existem tronos, potestades e isso, aquilo. Não. Está usando na imagem de tronos, potestades e que eram figuras da época, que era a crença da época, estão usando esses conceitos para dizer, através de Paulo, Cristo submeteu tudo isso, todas essas forças, e é isso que importa. Assim como, por exemplo, na segunda carta de Pedro, vai estar escrito, né? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E aqui a carta de Pedro está retomando textos apócrifos que falam dos anjos que pecaram e estão presos, né? E estão presos esperando o juízo.
Aparece nos textos apócrifos. Mas o que Pedro está dizendo aqui? Que isso é de fato uma revelação divina? Que anjos pecaram e estão presos? Não, porque ele continua o texto. Usando a crença da época que dizia que Deus aprisionou esses anjos que pecaram, da mesma forma, aqueles que pecam vão também enfrentar a mesma condenação. É isso que o texto de segunda carta de Pedro está querendo dizer. Isso a gente já explicou em vídeos anteriores, né? Assim como também Judas fala, e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Bem, aqui Judas também está se referindo a textos apócrifos. Será que ele está falando aqui dos anjos que não conservaram suas posições e abandonaram a sua própria morada? Ele está se referindo àqueles anjos que, deixando as suas posições, pecaram com mulheres? Será? O texto não é claro. Mas, de novo, Judas não está querendo ensinar que os anjos, de fato, deixaram sua posição, caíram e agora eles estão presos, esperando o juízo. Ele também está usando essa imagem para dizer, assim como se acreditava que os anjos deixaram suas moradas, né, sua posição e caíram e estão presos, também nós, se não tomarmos cuidados, né, também podemos sofrer a mesma condenação. É isso que o texto bíblico quer ensinar. O texto bíblico não está revelando aqui nada sobre anjos. Nada. Nada. Está usando essa crença para ensinar uma doutrina. Qual doutrina? Que nós também podemos sofrer a condenação. E aí sabemos, não porque Deus condena, né? Mas como consequência das nossas ações, daquilo que escolhemos, né? Então, a gente vê aí a referência aos textos apócrifos e a crenças da época. Tais textos não querem confirmar como revelação que os anjos pecaram, com mulheres, por exemplo, como era a crença na época, e estão presos até o juízo. E aí seria interessante, né? Porque se estão presos, eles não podem agir. Embora, na concepção dos apócrifos, quem age não são, de fato, estes anjos caídos que estão presos. São os pneumatas, os espíritos impuros, né? Que estão no ar. Essa era a ideia que circulava muito nesse período. Ideias, na verdade, ideias que se misturam, né? E tudo mais. Enfim, percebe-se que entidades e deuses de outros povos foram convertidos em anjos e demônios dentro da explicação do mundo que tinham. Que era, né? Os anjos, eles regulam e coordenam todas as ações naturais, né? Então a chuva, o granizo, o vento são os anjos. Assim como também os demônios. Eles atrapalham, então às vezes causam uma tragédia natural, né? Causam uma enfermidade ou levam alguém à loucura e por aí vai. Era a concepção da época, a explicação de mundo que eles tinham, não tinha ciência. Então estão ali, né? Os anjos e demônios controlando ou disputando o controle dos céus, dos povos, das pessoas, né? Então, tem lá o anjo que inspira coisa boa, tem o outro que tenta coisa ruim, e assim por diante. Existe, então, essa luta, né, cósmica espiritual. Mas isso vem dos apócrifos. Isso não é referendado pela Sagrada Escritura, né? Então, isso é interessante. A Sagrada Escritura, sobretudo, por exemplo, o Apocalipse, usa essas imagens, né, de luta do dragão, do anjo, mas usa de modo simbólico, como nós já estudamos. Dentro, obviamente, usando os símbolos que são dessa época, da crença que havia nessa época. Bem, independente disso e tendo presente tudo isso que foi colocado sobre a crença que havia na época de Jesus e dos apóstolos sobre anjos e demônios e que aparece nos textos apócrifos, é interessante notar que a figura de potestades, dominações, espírito do ar aparece, por exemplo, em Paulo somente. Nunca aparece no Evangelho. Expulsão de demônios aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João nunca fala em possessão e em expulsão de demônios. Então aparece nos evangelhos sinóticos. Nada Paulo diz sobre isso. Paulo nunca vai falar sobre expulsão de demônios. Em todos os demais livros do Novo Testamento, nada se fala sobre possessão, por exemplo, e exorcismo. Só nos 3 evangelhos e
em Atos dos Apóstolos, mas pouquíssimo. Pouquíssimo. Muito pouco. Como já estudamos Atos dos Apóstolos. Vê-se que o Novo Testamento e a Escritura não elabora doutrina alguma sobre demônios e parece não querer revelar quase nada sobre isso. Cita, fala porque era a crença da época, mas não desenvolve. E quando fala, mostra que estes, se é que existem, creio que existam demônios como tentadores, e a gente pode perceber que talvez no meio de muita coisa que aparece na Escritura, como crença da época e tudo mais, essa ideia do tentador, né, de seres que espirituais que se afastaram de Deus e que tentam, isso pode ser admitido e é o que a igreja vai admitir, nada mais. Nada mais. Mas se vê que a Escritura não quer elaborar doutrina alguma sobre isso. Cita tais figuras como parte da crença da época, mas sempre submetida a Cristo, seja nas curas, provavelmente de doentes psíquicos e histéricos, Cristo cura e vence, seja diante desse combate cósmico, no qual tais forças foram vencidas. E é uma vitória, né, que se realiza no realizar a vontade de Deus. Né? A gente já tratou disso também. Né? O combate espiritual não é um combate contra entidades, espíritos no ar, uma batalha fantasiosa nesse sentido. É o combate contra o pecado. E nada mais há de revelação sobre anjos e demônios na Escritura. Nada, praticamente quase nada. A Bíblia não fala nada de anjos caídos, como foi a queda dos anjos, não tem nada na Bíblia. Nada, nada. Em nenhum lugar se desenvolve doutrina sobre demônio que eles podem possuir, que eles podem causar doenças, nada. Se menciona, se fala. Assim como no Antigo Testamento fala de Lilith, Sedim, se fala. Mas o que a Escritura atesta é Jesus que cura doenças físicas e doenças internas, né, psíquicas, que eram atribuídas a demônios, é cura, e que ele vence o diabo realizando a vontade de Deus, ou seja, não caindo em tentação. Então, a luta contra o demônio é a luta contra o pecado, diz Papa Paulo VI, né? Ponto. Nada de coisa fantasiosa, como os apócrifos trazem, né? Essa coisa fantasiosa de vários céus, de combate, de luta, de espírito no ar, nada disso. A Escritura não referenda isso. Essas figuras aparecem muito pontualmente, né? No Evangelho, em Paulo, mas sem nenhum desenvolvimento doutrinário e sem de fato ser revelação. Por sua vez, a igreja sabe recolher aquilo que é essencial em meio a tais figuras e crenças, né? Admite a existência de seres espirituais bons e maus. Não fique especulando o que foi a queda dos anjos, porque nem a Bíblia faz isso. A Bíblia não diz o que foi a queda dos anjos. Tem teorias, mas são só teorias. Não especula sobre esferas espirituais. Não admite a explicação cosmológica do mundo antigo, que os anjos estão controlando cada coisa, né? Assim também os demônios. Então, a chuva, isso, aquilo, os anjos controlando. Uma tempestade, uma tragédia natural é causada por demônio. A igreja condena isso. Né? E toda hora, se eu tenho uma inspiração boa é um anjo, se eu tenho uma inspiração má é o demônio. Não, nem sempre. A tentação não vem só pelo demônio. Vem pelo eu, pelo mundo e pelo demônio. E não tem como saber, não tem como a gente saber exatamente de quem está vindo, e não importa, o que importa é não cair em tentação. A luta, a batalha espiritual é contra o pecado. A igreja não ensina, portanto, que demônios possam causar doenças, tragédias, nada disso. Né? A ação do demônio é espiritual, no nível da tentação e indiretamente no meio físico. Né? Indiretamente, isso nós já tratamos também em vídeos anteriores. Quanto ao demônio, diz que pode causar danos espirituais e indiretamente de natureza física, como aqui, né, afirmei já. Afirma a atuação dos anjos e demônios a nível intelectual, inspiração e tentação. Então, somente isso. Toma total cuidado com a ideia de possessão. No ritual atual, no rito para os exorcismos atual, prefere usar o termo atormentar, inclusive. A pessoa que está atormentada. Aí o exorcista primeiro deve, com muita cautela, né, ver a questão psicológica, psiquiátrica e tudo mais. Em último caso, ele pode proceder uma oração. Se ele tem uma certeza
subjetiva, moral, de que possa haver algo ali. Mas a igreja mesmo nunca afirma que, de modo objetivo, houve uma possessão ou qualquer coisa que seja. A igreja não possui doutrina alguma sobre possessão, isso nós já estudamos nos vídeos anteriores, vasculhando os dogmas da igreja, os documentos da igreja, os catecismos, não tem nada de doutrina sobre possessão. Reconhece-se que muito do que o Novo Testamento diz a respeito está envolvido pela mentalidade da época. Expulsão de demônio como cura de enfermidade atribuídas a espíritos, por exemplo, mas que provavelmente diga respeito a pessoas com questões psíquicas, histeria e por aí vai, né? O combate espiritual, no fundo, é a luta contra o pecado e o desvio de Deus, né? Essa é a questão. Eu acho que eu pulei uma parte ali, né? Não lembro se mencionei. A igreja ensina que demônios podem causar doenças. A igreja não ensina, né, que demônios podem causar doenças e tragédias. Lembro que disso eu falei. Admite a existência de anjos e do anjo da guarda, sem especular nada sobre, né? Temos o anjo da guarda. O que fazer é confiar que ele atua. E nisso é uma forma de dizer que acreditamos na providência divina. Mas não tem, né? Tem que fazer alguma coisa para o meu anjo da guarda atuar mais. Nada. A gente reza, a igreja tem uma oração oficial, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Ou seja, é a providência divina atuando. E nós confiamos. E rezamos nesse sentido, né? E podemos, né, rezar ao anjo da guarda, confiando que, de alguma forma, Deus está nos conduzindo. Ponto. Sem mais, sem ficar especulando, sem ficar... E tomando cuidado, né, com o que Paulo já havia alertado, né, o culto aos anjos de modo excessivo. Nada disso, de modo muito sóbrio, né? Enfim, pouco sobre o demônio está contido na revelação. A maior parte é apenas expressão de mentalidade e crenças da época. Pouquíssimo a igreja afirma dogmaticamente sobre esse tema. A maior parte do que se diz são crenças culturais, misturado com fenômenos que não se sabiam explicar. Por isso é muito importante limpar o terreno de muita fantasia, muita superstição, né? E tirar muita coisa, ver que muita coisa vem de textos apócrifos, de outras fontes, de influência de outros povos, e que a escritura sempre foi muito sóbria com relação a isso, muito, nunca desenvolveu nada sobre isso. Aparece, menciona, era a crença da época, mas muito sóbria, e a igreja mais ainda, criteriosa, para diante de tudo aquilo que às vezes está na linguagem da escritura, também saber limpar o terreno e manter aquilo que de fato é a revelação. E o que de fato é a revelação sobre essa temática de anjos e demônios é muitíssimo pouco, como nós já vimos. Bem, nesse texto a gente quis trazer essa questão histórica, talvez um pouco complexa, de modo muito resumido, mas é isso. Curta, compartilhe e continue nos seguindo nesta nossa série O Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os Fatos.